Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 3, verso 5. Pode colocar lá para nós. Isso. Capítulo 3, versículo 5. 2 Coríntios capítulo 3, verso de número 5. Vamos fazer a leitura em conjunto? Já tem aqui até bonitinho, dá para ver. Vamos lá? Não que nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Última frase, a nossa suficiência vem de Deus. Quando a gente fala de vida cristã, a gente fala de um padrão elevadíssimo. Jesus fez questão de colocar a vida cristã no patamar o patamar mais elevado possível. E isso, claro, porque ele tem um objetivo. Deixa eu ver se aqui passa. Passou, olha lá. Ó. Padrão de Deus para a vida cristã é. Qual é o padrão? Você lembra, muito tempo atrás, talvez alguém com menos de 30 não vá lembrar disso, de umas figurinhas antigas que eram dois menininhos, nuzinhos, e sempre tinha a primeira frase, amar é. Vocês lembram dos menininhos? Amar é. Padrão de Deus para a vida cristã é. Qual é o padrão? Padrão de Deus para a vida cristã é excelência, meu irmão. Deus colocou em nós o próprio padrão. Então, quando a gente vai falar de vida cristã, o nosso padrão, o nosso modelo é o próprio Cristo. Ele colocou em nós esse padrão, através da pessoa do Espírito Santo, morando em cada crente. A partir desse momento, todo crente tem em si o padrão de excelência. Porém, mesmo tendo em nós esse padrão de excelência, a gente pode pensar, Max, mas de fato é muito difícil, né, a gente tentar seguir aqueles padrões de excelência. Quem está fazendo o discipulado sabe de onde é que isso aqui veio, né? Não é verdade? Primeiro passo, você está vendo ali o rapazinho, né? Padrões elevados para a vida. Cara, olha lá, ó, padrões elevados, guarda isso aqui, ó. Elevados para a vida. Ele, cara, eu nem mesmo consigo viver de acordo com os meus próprios baixos padrões. Às vezes os padrões que a gente estabelece para a gente viver, eles já são baixos e a gente não consegue. Aí você fala, Max, então como é que eu vou viver de acordo com aquele padrão elevado que Deus tem para cada um de nós, esse padrão de excelência? Parece uma guerra perdida, né? Se eu não consigo viver de acordo com o meu padrão, que já é baixo, e eu acho ele bom, mas ele já é baixo, como eu viverei, então, de acordo com os elevadíssimos padrões de Deus, o padrão de excelência? Como isso será possível? Vamos lá, nós vamos ver. Nós temos a mente de Cristo. Texto de 1 Coríntios 2,16, nós podemos ler juntos. Pois, quem conheceu a mente do Senhor, que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, isso é um consolo, isso é um bálsamo. Embora eu e você, nós não tenhamos nenhuma condição de ser exatamente como é Jesus. Por isso mesmo, Ele proporcionou a cada um de nós o seu Espírito e a mente de Cristo. A partir desse momento, nós podemos desenvolver. E aí, à medida que a gente se desenvolve, a gente passa a se parecer cada vez mais com Cristo. Cada vez menos com a gente mesmo, com o nosso padrão baixo, que a gente até achava que era elevado, mas baixo, e cada vez mais com o padrão de Jesus. Isso, claro, é o nosso maior alento. Quem conheceu, ninguém pode dizer, eu conheci a mente de Cristo, mas Ele nos deu essa mente.
Irmãos, todo cristão, todo crente em Jesus possui a mente de Cristo, a forma de pensar de Cristo. A necessidade disso ser, claro, exercitado? Sim. Você imagina um carro muito bom, mas esse carro fica parado durante 40, 50 anos. Eu digo para você que dificilmente ao rodar a chave esse carro vai fazer funcionar motor, ainda que ele tenha o melhor motor possível, ainda que ele seja o melhor carro possível, depois de 40, 50 anos parado, óleo dentro do carro, do motor, tudo parado e tal, dificilmente. Numa dessas séries que eu gosto de ver de restauração, quando o cara foi tentar ligar o tal do motor, tinha a cupinha até não aguentar dentro do motor. Teve que abrir todo o motor e tal, tirar a cupinha, aquela situação toda. Mas, queridos, a mente de Cristo, claro, em nós precisa ser exercitada. Nós, porém, temos a mente de Cristo, já vimos. A Bíblia afirma que nós temos a mente de Cristo. Como isso pode ser realidade, então? Como isso deve ser realidade? Como isso pode ser realidade? Nós devemos entender o seguinte, que ao receber essa mente de Cristo, a gente morre. Porém, não é apenas uma morte, é morte e ressurreição. A gente viu isso na primeira mensagem da série. Não há somente a morte, mas há uma morte e há uma ressurreição. Morremos com Cristo e para o pecado, e nós nascemos novamente, de novo, para Deus. Livres da escravidão do pecado e totalmente agora, devido ao Espírito Santo, devido à atuação do próprio Deus em nós, habilitados a viver aquela vida de excelência. Conseguindo, sim, expressar da melhor forma possível qual é a mente de Cristo. Note, não dependeu em nada de nós. Note que não foi um caso de, eu quero sim e tal, mas olha que interessante. O próprio Espírito Santo gera em nós tanto o querer quanto o fazer, o efetuar. A partir do momento que há essa morte e essa nova ressurreição, essa nova essência, ela está habilitada a viver a vontade de Deus. A, de fato, mostrar, exemplificar o que Deus quer, não só para nós, mas também para aqueles que estão à nossa volta. Isso é uma mudança, de fato, radical. Espiritual, radical, é você imaginar que essa morte, ela vai eliminar de fato toda a nossa essência carnal. Tudo aquilo que em nós pendia para a carne, e pendia para a carne de uma forma a nos convencer e a não nos deixar opção. Agora não, queridos. Agora, ainda que a nossa tendência nos leve, nós temos em Cristo a possibilidade de dizer, não, eu morri para isso. Não, isso acabou para mim. Mas você ainda sente aquelas vontades, mas eu posso dizer não para as minhas vontades. Eu já não sou mais escravo dela. Nós já não somos mais escravos dela. Lembra? Morremos para o pecado, nascemos para Deus. Continuando, Jesus disse o seguinte, por causa dessa nova vida, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Está em João, capítulo 12, verso 24. Irmãos, é a morte do velho homem, e Cristo nascendo em nós. Há a necessidade extrema de que haja essa morte, o pastor já falou a respeito, mas a gente precisa entender, junto com essa morte, vem essa nova vida, e vida diferente, completamente diferente. Quando a gente vai falar em vida, eu já falei sobre isso aqui, e é muito interessante, esse termo, essa vida, ele não é o bios, é isso que me encanta, não é o bios, não é essa vida natural de respirar, ter as funções normais de um ser humano, não é apenas bio, é zoe. Esse zoe, a palavra lá no grego, é uma vida completamente diferente dessa vida orgânica apenas, é uma vida espiritual, gerada pelo próprio Deus dentro de mim e dentro de você. A partir do momento que há a morte para o pecado,
há o Zoe em nós. Há o Zoe em nós, em mim e em você. Vamos seguir. A Bíblia afirma também que o nosso velho homem já foi crucificado. Ele foi morto. Ele foi colocado numa situação semelhante àquela de Cristo a princípio. Aquela situação de humilhação, quando Cristo ele é colocado na cruz. E a menção que se faz do pecado crucificado, a nossa natureza crucificada, é justamente essa, que ela é colocada numa situação em que ela é exposta e ela deve morrer no final disso. Em Romanos a gente entende que a nossa antiga natureza, ela foi colocada na cruz e morre juntamente com Cristo. Isso é um mistério maravilhoso. Isso é um mistério maravilhoso. De fato, uma morte, exposição total. Se refere a esse morrer, se refere a esse nascer. Olha lá, Romanos capítulo 6, eu vou ler do versículo de número 1 ao versículo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja graça ainda mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Nós morremos, irmãos, para o pecado. Ou porventura, ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, nós fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo, aliás, foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Irmãos, não há mais subserviência ao pecado. Não há mais escravidão ao pecado. Você pode ser tentado e você vai ser tentado, porém você não é mais escravo. Você precisa entender, não há mais escravidão ao pecado. Se Jesus de fato vive em você através da pessoa do Espírito Santo, se de fato você foi crucificado com Cristo, você não é mais escravo do pecado. A Bíblia afirma que quem morreu com Cristo, com ele também ressuscitou. Isso é a melhor de todas as notícias. A morte que traz a vida. Vamos seguir. Aqui eu já passei os textos. Já passei. Nós temos um novo coração, uma nova identidade, uma nova forma de viver, um novo direcionamento. Essa nova vida, ela transforma o ser em todas as áreas de sua vida. Todas as áreas da vida daquela pessoa que passou pela morte, pelo novo nascimento, ela é diretamente atingida. Tudo isso muda. Aqui, claro, temos um novo coração, é para dar essa ênfase pela questão da sede dos sentimentos, e vai começar primeiro naquilo que a gente entende como coração, né? Mas vamos ver o que o texto de Ezequiel diz. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne, irmãos. Aqui está muito claro. Sem Cristo, fora dele, sendo escravos do pecado, nosso coração de fato é como pedra. Não é maleável, não é aberto a aprendizado, não é aberto à correção. Ele é simplesmente duro, ele é aquilo, ele não muda. Uma das coisas mais difíceis, aí os irmãos acabam concordando, é você conviver com alguém que não muda de opinião, ainda que esteja tremendamente errado. E você mostra para ele e para ela, está errado, mas não muda. Não tem coisa pior do que você lidar com gente assim. Você está mostrando que aquilo prejudica aquela pessoa, e ela diz, mas eu penso assim, eu não vou mudar. Isso é um coração empedernido.
todos nós em Cristo somos exatamente assim, corações de pedra. É justamente por isso que o Espírito Santo precisa vir e quebrar esse coração de pedra e nos dar um novo coração, um coração de carne, um coração maleável, uma situação em que a nossa disposição ela é transformada para que a gente possa aprender de fato de Cristo. Caso contrário, a gente jamais, de forma alguma, nós conseguiríamos aprender, até mesmo dar ouvidos à palavra de Deus. Como a gente explica pessoas que escutam a palavra de Deus, de repente uma vida inteira, e nunca há decisão? Coração de pedra. Nunca há mudança de vida? Coração de pedra. A situação é bem semelhante à pessoa que olha para o sol. Né? Você olha para o sol uma vez, está brilhando. Você olha de novo, continua brilhando. Tenta fixar os olhos no sol sem você tomar uma atitude. Eu preciso de um óculos de sol, eu preciso não olhar frontalmente, assim, eu já sei os benefícios e tal. Você vai ficar cego. Às vezes acontece isso quando palavra, sem decisão, sem nada, o coração fica empedernido, pedra, sem decisão. E aí, a menos que o Espírito Santo transforme essa situação, irmãos, não tem jeito. É por isso que Ele nos dá um novo coração. Esse coração é totalmente hábil a aprender, totalmente pronto a servir. Nova natureza. A Bíblia também afirma que Deus tira esse coração duro e nos dá um novo coração. Esse coração se refere a essa presença do Espírito Santo. E é justamente ela, a presença do Espírito Santo, que nos habilita. Irmãos, sem presença do Espírito Santo não há cristão de verdade. Sem presença do Espírito Santo não há cristianismo de verdade. Pode haver algum tipo de ensinamento, pode haver algum tipo de mensagem moral, mas não há cristianismo de fato. Sem o Espírito Santo não há conversão. Sem o Espírito Santo não há o convencer do pecado, da justiça e do juízo. Sem a pessoa do Espírito Santo, não há chance. Novo coração. Jesus disse o seguinte, João capítulo 14, verso de 16 a 18. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Aí Jesus diz, não os deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Note, o Espírito Santo e esse Consolador, o grego tem uma palavra bem interessante lá, né? É o Paráclitos, né? É bem interessante o que essa palavra quer dizer. Essa palavra, ela tem um caráter de ensinamento, mas tem um caráter bem amoroso. É o tipo do camarada que te coloca ali do lado e vai te ajudar na sua dificuldade, vai te ajudar a você entender melhor as coisas, vai sentar com você e se a coisa não está muito boa, ele vai auxiliar. Não é apenas um advogado. Ele vai colocar do lado e vai ensinar. O Espírito Santo tem essa função, irmãos. Quando Jesus disse, eu não vou deixar vocês sozinhos, é que eu vou deixar vocês à mercê de alguém que vai ajudar vocês em tudo, em toda situação, em toda dificuldade. Ele estará pronto. Vocês não vão ficar sozinhos, não vão ficar órfãos. Eu mandarei o Consolador. Novo coração. Esse novo coração, como a gente já disse, simboliza a presença do Espírito Santo, desse Consolador. O Espírito Santo, que é o nosso conselheiro, né, essa foi a promessa de Cristo para nós. Cremos o seguinte, que ele não fala apenas da segunda vinda, né? Eu vou mandar
e aí só lá quando ele voltar para julgar e para resolver toda a história da humanidade, para de fato colocar um fim, não é apenas para lá, meus irmãos. Não é apenas para lá. E é interessante que o Espírito Santo também tem algumas outras várias funções. Se você for pegar, por exemplo, Atos capítulo 1, verso 8, que fala do derramamento do Espírito Santo, é para dar poder para o seu povo, para que o povo pregue e para que essa pregação seja eficaz. E por que a pregação é eficaz? Não é porque o pastor é bom, não é porque o pastor fez trocentos cursos, é porque o Espírito Santo agiu. Irmãos, qualquer um que é pregador, que vai lá e leva a palavra, em algum momento da sua vida, tem uma determinada situação. Você termina de pregar e fala assim, misericórdia, Senhor, não foi legal. Essa palavra foi fraquinha, Deus. Isso que eu falei aqui foi... Eu podia ter me esforçado mais, eu poderia ter feito melhor. A questão é que a gente desconsidera, às vezes, quando a gente pensa, por um momento, a gente desconsidera que é o Espírito Santo que vai fazer. Que é Ele que vai agir. A gente precisa entender que é o Espírito Santo que age em nós, e através de nós, e também apesar de nós. O pastor estava falando aqui, irmãos, lá em cima, na questão dos líderes, né? Eu vou pregar em tal lugar, e é uma conferência evangelística, e pedir a Deus para me abençoar, porque eu não quero chegar lá e atrapalhar Deus. Porque o que a gente pode fazer, às vezes, é atrapalhar. Mas não é a pregação da gente que vai convencer ninguém, é o Espírito Santo. Por isso, em Atos, uma das funções da descida do Espírito Santo não foi para fazer confusão. Às vezes o pessoal, não, o Espírito Santo desceu só para o pessoal ficar lá falando em língua diferente. Queridos, se você ler bem o texto, fazer uma exegese fiel àquilo que está lá, o Espírito Santo desceu para capacitar o povo dele. E é capacitar o povo para pregar, para trabalhar, para evangelizar. O próprio Espírito Santo. Olha só que interessante. Nos dá o caráter de Cristo através do fruto. Você vai ver em Gálatas. Fruto do Espírito Santo. É algo que o próprio Espírito Santo gera em nós. E é claro que aí nós não podemos tirar a situação da responsabilidade humana. Porque o Espírito Santo ele nos capacita a produzir esses frutos. E aí nós temos uma carga de responsabilidade enorme, porque se a gente não nutrir todas aquelas características, a gente vai ser como uma semente que não germina. Acho que todo mundo aqui já teve oportunidade, em algum momento da vida, ter uma semente à mão. Quem aqui nunca colocou uma semente na mão? De nada. Aí, todo mundo. Todo mundo já colocou uma semente de alguma coisa na mão. Irmãos, e que aquela semente não germinar é semente só. Ela tem o potencial de ser planta. Ela tem potencial de gerar frutos, flores, que seja. Mas se ela não germinar, será sempre semente. E pior, pode morrer como semente. Como alguns sabem, eu sou técnico agrícola. Nem toda semente que se coloca no chão nasce. É porque essa semente morreu antes de germinar. Compreendem? Ainda que o Espírito Santo gere em nós isso, e nós tenhamos, presta bastante atenção, toda a capacidade e habilitação a gerar fruto do Espírito, nós temos total responsabilidade na forma como isso acontece. Porque caso contrário, a gente acaba matando essa semente aqui dentro. E aí, acontece um fenômeno estranho, que na verdade é uma incongruência total para o cristianismo. Cristão sem fruto. É uma semente que não germinou. É uma situação estranha. E se a gente for considerar isso ao pé da letra, é momento de considerar a conversão, se realmente ela houve. Porque o cristão produz fruto. Jesus, ele compara o cristão ao ramo que está enxertado na videira, e que se ele estiver enxertado na videira, no devido tempo, haverá fruto. Vai ser também como aquele plantado
do ladinho lá do rio. No determinado tempo, vai dar fruto. Mas, a princípio, quem gera? O próprio Espírito Santo. Nos dá também dons espirituais para a gente servir. A gente vai ver em Coríntios, uns são mestres, outros ali, né, eles são capacitados a ensinar, outros são lá do pessoal da misericórdia, vários dons a gente vê ali. E o interessante que a gente vê também no texto de Coríntios é que todos esses dons, eles são dados por Deus através da pessoa do Espírito Santo para fortalecimento do corpo, para a edificação do corpo, para testemunho de que Cristo ali está. É justamente por isso que é muito difícil a gente identificar uma árvore se ela não tem fruto, a não ser que você conheça muito bem a folha dela. Não é verdade? Você olha assim, eu não conheço a folha disso aqui não. Somente quem não tem nenhuma prática com essa vida agropastoril e tal, vê uma planta diferente. O que é isso? A gente viu isso muito claro naquela visita que nós fomos a Santa Maria. Max, o que é isso aqui? Falei, isso aqui é isso. O que é isso aqui? Isso aqui é isso. O que é isso aqui? Aí eu não sei. Max, você é técnico agrícola. Mas eu não vi isso, eu não conheço. Eu não conheço. Eu não conheço pela folha, eu vou ter que esperar dar fruto. O problema é que a gente não é planta, a gente tem que dar fruto. Mas tem que dar fruto. As pessoas não olham para a gente e veem folhas e dizem assim, são cristãos. Não, dizem pelos frutos. O Espírito Santo nos capacitou, nos deu dons para que a gente gerasse frutos. A gente vê aqui também dons de serviço, nos dá dons espirituais para que a gente sirva. Nós vamos ver isso em Coríntios, em Efésios, Romanos. Eu vou ler 1 Pedro, capítulo 4, verso 10 a verso 11. 1 Pedro 4, 10 a 11. Diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Servir como dispenseiros. Querido, essa palavra dispenseiros, ela coloca sobre nós tão grande responsabilidade, porque quando você é dispenseiro, você administra algo que não é seu e que você vai precisar prestar conta num determinado momento. O dispenseiro, ele administra coisa que não é dele. Alguém, o dono, como um mordomo. Isso é teologia sistemática, mordomia cristã. Não é nosso, mas Deus nos dá e Ele espera uma boa administração disso, porque Ele vai pedir contas. O Espírito Santo, Ele nos dá capacidades a servir. E que nós sirvamos de forma decente, assim como Deus espera que nós façamos. Uma outra situação dessa característica que nos capacita a viver essa vida de excelência é que nós estamos em Cristo. Quando eu leio Romanos capítulo 8, aquilo eu tomei um bálsamo para o meu coração. A gente compreende que nada nesse mundo, fora dele, ou seja, lá em qualquer lugar que possa existir, pode nos separar do amor de Deus. Nós estamos em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz, e assim, se alguém está em Cristo, ela é nova criatura, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, tudo. Nova realidade, nova forma de pensar, nova forma de agir, nova forma de falar, tudo. O problema é quando a gente pensa assim, tudo se fez novo, às vezes a gente tem uma tendência estranha, e é uma tendência estranha,
de desprezar exatamente tudo, e desprezar por completo exatamente tudo que você conheceu até aquele momento. E esquece que Deus pode se fazer grato em utilizar tudo aquilo que você aprendeu até aquele momento. Paulo, quando ele diz, eu considerei tudo aquilo como perda, e você vai ver lá, de uma forma mais literal, esterco, titica mesmo, por causa da sublimidade do que é conhecer a Jesus. Irmãos, mas ele não jogou todo o conhecimento que ele tinha de Deus fora. Na verdade, todo aquele conhecimento que ele tinha do judaísmo, do zelo que ele tinha na prática, né, como um bom fariseu que ele era, aquela situação toda, irmãos, toda aquela prática, ela foi transformada pelo conhecimento de Cristo, através da pessoa do Espírito Santo. E você vai ver que o que ele faz, ele foca, ele não joga fora, ele foca no lugar certo. Ele foca, eu tenho isso aqui, então, vamos supor, eu tocava guitarra, aí é exemplo meu, né? Eu tocava guitarra, e tocava lá no mundão, e aquela coisa toda. Estou na igreja, não quero mais saber de guitarra. Por que não? Foco, né, Max? Foco, agora é para Jesus, então o meu foco é outro. Irmãos, tudo se fez novo, é muito mais do que uma questão exterior. É algo que o Espírito Santo vai gerar dentro de você, e aí, se for necessário, Ele mesmo, o próprio Espírito Santo, ele modifica as coisas que estão à sua volta. Quando a gente chega a Cristo, a gente tem uma preocupação, até um zelo, é bom isso. A gente chega e de fato quer se desfazer de tudo. E a gente fica muito preocupado, mas tem muita coisa na vida da gente que a gente não consertou, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo outro e tal. Eu costumo dar a seguinte ilustração. Meu irmão, é o Espírito Santo que vai fazer tudo novo. Você não vai conseguir fazer sozinho. Deixa eu te explicar como a coisa funciona. A coisa funciona mais ou menos assim. Vamos supor que eu te dê agora, nesse exato momento, eu te dê uma casa. Aqui no nosso contexto mais próximo, um apartamento. Eu te dou um apartamento como o meu, por exemplo. O apartamento que eu moro lá, ele tem aproximadamente de 15 a 20 anos. Então, ele é um apartamento um pouco mais antigo, né? Ele é maior por ser um pouco mais antigo, mas tem características de apartamento antigo e alguns problemas de apartamento antigo. Joia? E aí o exemplo é, se você muda para um apartamento desse, você vai entrar no apartamento, o apartamento é seu, você vai deixar ele do jeito que ele está? Não. Você vai colocar no apartamento que você quer que esteja no apartamento. Uma mobília que está lá que você não gosta, você vai conviver com ela a princípio, mas ela te incomoda, e com o tempo você vai tirar ela de lá. Falei, meu irmão, o Espírito Santo faz a mesma coisa. Ele vem morar dentro de você, e ele não pergunta o que está dentro de você para ele vir morar dentro de você. Ele vem morar dentro de você com toda a tranqueira que você guarda aí dentro. E aí, à medida que ele está morando, ele vai te movendo e vai te ajudando a limpar tudo que tem aí dentro que não agrada a ele. E ele vai tirando, e aí é mobília nova. E de repente ele não gosta da pintura, e ele vai pintar, e ele vai trocar. Mas o fato é que o Espírito Santo vai fazer. Ele faz tudo novo. O problema é que às vezes a gente força a novidade, e aí vira legalismo, e a gente fica com um peso gigantesco, porque faz algo que até era para fazer, mas não foi movido pelo Espírito Santo, e aquilo vai gerar peso. Irmãos, a gente vê muito claramente situações onde o Espírito Santo impediu, presta bastante atenção, o Espírito Santo impediu a pregação a gente que não era cristã. Paulo deixa isso muito claro. Ele queria ir na Ásia Menor, ele tinha uma sede para ir de todo jeito, ele queria ir pregar, mas ele diz, eu fui impedido pelo Espírito Santo, e eu não pude ir. Ele deixa bem claro. Era bom pregar? É. Pregar para um povo que não conhecia Jesus? É. É lícito, é direito, é bom, mas não era o momento, e o Espírito Santo impediu que ele fizesse. Não force a barra. Você está em dúvida? Espírito Santo, o que eu devo fazer?
como deve ser. A gente é muito imediatista. Às vezes a gente chega para o camarada, isso pode acontecer, irmãos, pode acontecer, e glória a Deus quando acontece. Você chegar para o camarada, e você vai lá, 4 leis espirituais, plano da salvação, seja lá o que for. Você chega lá e pá, Jesus nele. Ele toma aquele susto, como alguém que estourou uma bombinha no pé, e aí os olhos se abrem, a escama cai literalmente, e aí o Espírito Santo já falou a ele, beleza, dali para frente ele é cristão para a vida inteira. Mas tem gente que não é assim. Tem gente que não é assim. Comigo não foi assim. Mas tem gente que é, e glórias a Deus. É o Espírito Santo que vai fazer no tempo, na forma, é Ele que faz. Assim, como a gente já viu, se alguém está em Cristo, ela é nova criatura. O Novo Testamento está repleto de afirmações dessa nossa posição em Cristo. Paulo vai falar o seguinte, em Efésios 2, 4, aliás, em Efésios 2, de 4 a 6. Todavia, Deus ele é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. É uma outra versão, tá bom, queridos? Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmão, isso aqui é maravilhoso, presta atenção. Deus, Ele nos salva pela graça, mediante a fé, claro, tudo jóia. Mas o texto nos diz uma outra coisa maravilhosa. Ele não só nos salva, mas Ele já nos faz assentar nos lugares celestiais com Cristo. Você sabe o que isso quer dizer? Você não está vendo. Você está sentado aí. Mas Paulo está dizendo que todo aquele que foi ressuscitado em Cristo Jesus, ele já está com Cristo na eternidade. Ele já está sentado com Cristo na eternidade. Que não há possibilidade desse que foi regenerado por Deus ficar de fora dessa bênção. Ele está dizendo que ele já está. Aí entra naquela questão, né, do já e do ainda não. Eu estou aqui, mas eu estou lá. Isso aqui é maravilhoso. Dá um nozinho na cabeça da gente. Mas é gostoso, que a Bíblia aqui está dizendo que nós já estamos lá, mas nós também estamos aqui. Isso quer dizer que nós temos algo maravilhoso lá e já podemos antegozar a bênção disso aqui. Antes, a gente já pode usufruir disso. Eu já sou um cidadão do céu, mas eu estou aqui. Mas eu já sou um cidadão do céu. É o que a palavra diz. Já estamos assentados com o Pai, com Cristo. Quando a gente vê Romanos, mesmo capítulo 8, você vai ver que ele já fez a obra completa no finalzinho ali, completa. Ele nos chamou, ele nos vivificou, é interessante, já nos glorificou. Você não tem corpo glorificado. Você tem corpo glorificado? Não, nem eu. Se eu não tomar banho, vai feder pouco, né? Eu não tenho corpo glorificado, ninguém aqui tem. Mas o texto está dizendo que nós já fomos glorificados. O final já está resolvido. O apóstolo Paulo faz questão de dizer que a obra de Cristo ela não é limitada a um momento só da história e da realidade. Ela é completa. Ela se faz completa. Aconteceu ali e dali para a eternidade ela está completa. Se bem, queridos, que a gente não tem conhecimento, mas antes da gente ter conhecimento, ela já existia. Antes mesmo da gente tomar conhecimento de que Cristo fez, regenerou, ele já havia feito. Nós não sabíamos, mas ele já havia feito. Vamos seguir. Podemos afirmar que espiritualmente temos a vida e a ressurreição de Cristo e já estamos assentados com Ele nas regiões celestes. Isso nós já podemos dizer. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Queridos, vivendo com Ele, a gente tem toda a possibilidade, toda a capacidade de cumprir a palavra de Deus, de cumprir a vontade dEle. É por isso que não há vida decente para o cristão, ou para aquele que se diz cristão, a partir, ou aliás, fora do Espírito Santo, excluindo a ação do Espírito Santo. Isso é impossível. Isso é impossível. A gente pode, de repente, ser muito eficaz na administração e na aplicação de métodos,
Mas se o Espírito Santo não se utilizar do método, é só o método. Amém? Vamos seguir? Estamos em Cristo e a melhor notícia é essa. Ele está em nós. Reciprocidade. Eu nele, ele em mim. Numa determinada situação de aconselhamento, disseram assim para mim, eu quero viver, assim, eu quero que Cristo fique próximo de mim. Eu quero ter uma vida legal, eu quero que Cristo fique próximo de mim. É por isso que eu estou buscando a Jesus agora, porque eu quero que Ele fique próximo de mim. Aí eu falei para a pessoa assim, vai dar errado. Não vai dar certo. Mas por que você está falando isso? Eu falei assim, fulano, você gostaria que eu me aproximasse de você apenas porque você é uma pessoa legal? Ou porque você tem algumas coisas que podem me servir de alguma forma? Ou que você pode me presentear com alguns favores que você tem condições de presentear? Você gostaria desse tipo de coisa? De saber que alguém se aproxima de você apenas porque quer se aproveitar de você? Não, Max. Então, querido, o que acontece é que eu quero que Jesus esteja ali, andando ali comigo ali. Talvez você tenha dito isso de uma forma geral, mas eu quero fazer com que isso fique muito claro dentro da sua cabeça. Deus não se faz, Ele não se permite a estar num relacionamento utilitarista. Ele não se deixa utilizar. Então, se você pensa que o fato de ir para a igreja, estar indo para a igreja, ou de botar Jesus do seu lado para viver as coisas com você, isso vai dar certo, eu vou dizer para você que está errado. Max, explica um pouco melhor. Eu falei, Ele quer viver através de você. Ele quer algo mais próximo do que a gente acabou de ver aqui. Ele vivendo em mim e eu vivendo através dele. Queridos, isso implica em a sua mão ser a mão de Cristo. Isso implica em que a sua boca é a boca de Cristo. Isso implica em que no lugar que você entra, Jesus está entrando com você. Você não é crente só quando está na igreja. Você chegou num determinado lugar, a presença de Deus chega com você. Cristo está em nós, implica nisso. Gálatas 4,19, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Entenderam? Cristo ser formado. A linguagem que ele usa, você sabe qual é a linguagem que ele usa? É de um embrião. Um embrião sendo formado, vivendo junto. De forma que onde você vá, Cristo vai também. Não há qualquer intenção da parte de Jesus apenas estar com você naquele ou naquele outro momento. Não há essa intenção dele. Não há, irmãos. Eu sou obrigado a dizer, não há. Jesus não quer estar com você só naquela ou naquela outra situação. Ele quer viver através de você. A intenção dele é que a sua vida seja uma extensão da vida dele. Essa é a intenção de Jesus. Você nunca vai ver na Bíblia inteira ele dizendo que ele quer simplesmente que você o coloque do lado como um cachorro adestrado, que você chama e manda ir para o lugar onde você quer que vá ou que venha, quando você quiser. Não. Ele quer viver em você, através de você. Então, quando alguém está passando por um determinado aperto e você vai lá e você fala aquela palavra de consolo, é Jesus. Quando você chega, é Cristo chegando. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é a vida da igreja. E se essa não for a vida da igreja, nós não somos igreja. A vida da igreja é Cristo em nós, através de nós. Nesse sentido, você é um pequeno Cristo.
nesse sentido, eu sou um pequeno Cristo. Somos imperfeitos, é bem claro, mas nós temos a nossa meta, nós temos o rumo, estamos nele. Lembra, imitar, lembra do Paulo? Sede meus imitadores. Nossa, mas Paulo é arrogante, hein? Não, ele não é arrogante. Ele está dizendo, eu sou imitador, assim como você pode ser imitador. Eu não sou ele, eu sempre serei imitador. Eu nunca serei ele, mas eu imito. E eu tento fazer o mais parecido possível. Meus filhos, por quem de novo sofrem as dores de parto, como a gente já viu, Gálatas 4,19, a presença de Cristo em nós, ela é imediata no sentido de que Ele começa a habitar em nós a partir do novo nascimento, correto? Mas ela também é um processo de formação, onde isso vai sendo trabalhado, e aí entra a nossa responsabilidade, entra a questão da santificação, isso precisa ser gerado, isso precisa ser trabalhado, alimentado. Irmãos, e claro, Bíblia, oração, intimidade com Deus. Na outra forma de trabalhar essa intimidade com Deus, o agir de Deus através de nós, sem essas práticas. Imagine, irmãos, como será maravilhoso, ou como seria maravilhoso, se todos aqueles que dizem, eu sou cristão. Estou colocando isso agora numa forma global, todos. Se essa presença de Cristo fosse comunicado dessa forma como deve comunicar. Se essa presença de Cristo fosse comunicada dessa forma tão eficaz, que a pessoa chega lá e é Cristo chegando. Lembra da história do Livingstone, né? Aí começa a falar de Cristo, fala assim, esse homem viveu aqui, ele viveu entre nós. Não, Jesus não viveu entre eles. Mas através de Livingstone, Jesus estava lá. As pessoas viram claramente o que era Jesus através da vida de um homem. E é isso que se espera de mim e também de você. Deixa eu ver um evento aqui, não sei para que apareceu esse evento aqui agora. A hora mais inoportuna para aparecer um evento aqui. Beleza. A Bíblia afirma que a presença de Cristo em nós nos capacita, nos impulsiona a cumprir a vontade de Cristo na terra. Queridos, é apenas Ele, a gente precisa entender. O Stênio tem uma música fantástica, é nele, né? É nele que nos movemos, é nele que vivemos, que existimos. É Bíblia, ele canta a Bíblia, é nele. O que a gente faz é nele, é através dele, é por ele, é para ele. A gente precisa entender isso. Não há possibilidade da gente viver uma vida decente fora da pessoa do Espírito Santo. A gente precisa entender. Isso precisa ficar muito claro para a gente. É nele, é através dele. Cristo entra em nossa vida. Ele faz de nós instrumentos para a transformação do mundo. Como a questão de entrar no apartamento e transformar tudo. Você não está legal hoje, mas você vai ficar bom. E eu vou ajudar. É o Paráclito. Eu vou ensinar. Eu vou discipular. E você vai estar do jeitinho que eu quero daqui a algum tempo. Embora não esteja hoje. Mas você vai ficar. O Espírito Santo em nós é justamente essa garantia, irmãos. Então, se a coisa não está como deveria estar hoje, Max, eu não estou como eu deveria estar. Não desanima, não. Entenda que você está num processo. Ninguém nasce pronto. Nada chega pronto. E se chega pronto, é muito complicado para a gente. A gente não aprende a fazer. É difícil. Eu fico tão triste quando o irmão me dá um negócio pronto e não me passa a receita. Porque como é que eu vou comer de novo? Vou ter que pedir o irmão para fazer? Eu peço a receita. Quem já falou de comida comigo sabe que eu peço a receita. Porque eu quero aprender a fazer. Justamente por causa disso, que isso em nós, ele é gerado também como um processo. O Espírito Santo nos habilita, mas há o processo. O Espírito Santo quer que você aprenda. Porque você também vai ensinar. Você precisa aprender. O Espírito Santo, ele trabalha isso em nós. Isto está bem descrito, a forma como ele faz, claramente na nossa grande comissão. A grande comissão tem a observação do todos, né? Vamos lá, Mateus. Vamos terminar com esse texto. Mateus, último capítulo de Mateus. Mateus capítulo 28. E tem aí uma observação desse todos aí, que
Tomás de Aquino fez, depois o tal do Johanna Blau fez lá também. O pessoal andou observando isso, a questão do todos. E olha que interessante, a partir do verso 18, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por causa disso, por causa dessa autoridade que foi dada, ele diz: ide, portanto, ide por causa do que eu falei anteriormente, por causa dessa autoridade, fazei discípulos de todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e aí, eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Querido, autoridade. Essa questão das todas, eu até anotei aqui, e fica em vermelho na minha Bíblia, não sei se vocês podem ver, era vermelho, agora ficou rosa. Caneta esferográfica fez ficar rosa. Eu coloquei toda a autoridade, fala da autoridade, todas as nações, a abrangência, a extensão, todas as coisas, a intenção clara de Cristo em abarcar com Ele aqueles que dele são. Todos os dias, a questão da presença. Ele não abandonaria. Todos os dias, todo momento, Ele é presente. Vamos concluir? Deus nos capacita a obedecermos a sua palavra e assim imitar Cristo em todo o nosso procedimento. Ele nos deu a mente e o coração de Cristo. Ele nos deu a forma, o jeito, toda a receitinha de bolo foi dada. Resta a nós agora seguirmos. Além disso, Ele nos batiza em Cristo. Ele nos faz nascer de novo em Cristo, a partir de Cristo. Além disso, Ele faz com que dentro de nós haja o Espírito Santo. Irmãos, que segurança. Que segurança. Segurança tremenda para seguir na vida cristã. Mas aí você pode dizer: Max, mas eu ainda não sou cristão. Então, irmãos, vai o convite. O objetivo de Deus para o homem é que o homem glorifique a Deus, o reconheça como Senhor, como Salvador, não apenas como Criador e mantenedor da sua criação. Romanos, no capítulo 1, diz que, infelizmente, por causa dos homens não terem reconhecido a Deus como o Criador e o sustentador, mas também como o Salvador, essas pessoas foram entregues à própria disposição. E, infelizmente, já recebem sobre si um certo peso dessa condenação. Porém, o objetivo de Cristo para a sua criatura, para os seus, é que eles possam não apenas conhecer Jesus nesse plano que a gente está aqui, onde a gente se relaciona, da forma como a gente se relaciona, mas o objetivo dele é que a gente o conheça de tal forma que esse relacionamento se estenda por toda a eternidade. Jesus quer fazer morada através do Espírito Santo, para que tudo isso que a gente viu agora seja verdade total, para que não seja escravo do pecado, mas que seja movido por Deus, através do Espírito Santo, a dizer não para aquilo que desagrada a Deus. O objetivo de Deus é vida e não morte. O que Ele quer? Morar em nós. Se porventura você ainda não o conhece, eu já vi a igreja algumas vezes, eu já estive aqui algumas vezes, eu achei legal a pregação, mas ainda não tomou decisão alguma. Querido, que hoje seja uma manhã propícia para que você de fato se decida. Deus quer fazer de você não apenas um filho, o que já é muita coisa, mas Ele quer viver através de você. Ele quer ser através de você.